Hoje é uma proclamação de vitória, já que a gente está fazendo nesse, que é o 8º dia da nossa caminhada da série Transformando Maldições em Bênçãos. A cada dia você está vendo que a gente está pegando algum tema de alguma maldição, de alguma coisa, e rezando para que aquilo seja transformado em bênção. Tem sido, de fato, bênção de Deus. Essas nossas lives da Pompeia, a gente tem sentido que o Senhor está fazendo por meio da Santíssima Virgem Maria. E como eu disse lá no início da nossa live, sob o manto de Maria, a vitória é certa. E hoje nós vamos pedir ao Senhor para transformar todo feitiço em autodomínio. Como isso vai acontecer, irmão? Presta atenção, porque a palavra de hoje é forte e é palavra de transformação para a sua vida. É palavra de mudança. Quantas vezes a gente não tem autodomínio? A gente não tem autocontrole, às vezes sobre um pânico que surge, às vezes sobre uma ira que chega, às vezes sobre uma gula que aparece, às vezes com uma vontade de falar, quando a gente sabe que naquela hora tem que fazer silêncio, e a gente quer falar, às vezes a hora de dar uma resposta do mesmo jeito que veio, e a gente tem que saber se controlar. Então presta atenção e recebe essa formação, que ela é importantíssima, essencial, para a transformação do seu coração. Primeiro a gente esclarece o que é o feitiço. Feitiço é alguma coisa que alguém faz, invocando o inimigo para tomar controle sobre outra pessoa. Já lembra quando algumas pessoas falam assim, meu Deus, mas aquela mulher está com a cabeça virada. Já ouviu falar isso? Ela nem parece que é ela mesma, está completamente diferente, parece que tem alguma coisa com ela. Às vezes a gente fala isso, não é? E a gente já entrou no linguajar nosso do dia a dia a falar. Às vezes a gente até fala, meu Deus, parece que ela está enfeitiçada. Aqui no nosso Ceará diz, valha, parece que ela está enfeitiçada, não é? Às vezes a gente fala isso no nosso linguajar do dia a dia. Então, esse negócio de alguém controlar outra pessoa, como é isso, irmão? A pessoa invoca, faz uma invocação para o inimigo de Deus, para ter um certo controle. Mas isso, nós vamos clamar para ser quebrado, porque o que a gente quer ter é autocontrole. Quem governa a minha vida sou eu mesmo. O barquinho da minha vida está na minha mão, eu estou com a minha mão no meu leme, e eu que vou virando esse leme para poder ir para onde eu quero. Quando eu era criança, meu pai é pescador, não é? E gosta muito de pescar. Aí, quando eu tinha 9 anos de idade, ele me deu uma viagem de presente junto com ele, claro, e com um outro amigo dele. Aliás, 2 amigos dele, viajamos em 4, para conhecer o Pantanal Mato-Grossense. Você sabe que quando a gente tem esse gosto de pescar, ir para o Pantanal pescar é quase como um sonho realizado, não é? Eu não pescava muito antes, pescava às vezes com meu pai, com meu avô, no riozinho, lá na fazendinha do meu pai, na cidade de Luz, em Minas Gerais, mas aí ganhar uma viagem para pescar e ir lá para o Pantanal, meu Deus, não é? Então a gente pegou o avião lá de Brasília, fomos para Cuiabá, e depois, lá de Cuiabá, a gente pegou um outro aviãozinho pequenininho, o que a gente chama de teco-teco. Eu não tenho medo de altura, então eu achei ótimo. Aquele aviãozinho pequenininho, eu olhava lá embaixo, aquele monte de rios passando, e depois descemos lá onde era o local da pescaria. E por que eu estou contando isso? Porque eu nunca tinha pescado de barco. Eu sempre pescava com a minha varinha de bambu, lá na beira do rio, pegava meus peixinhos, piau, piramutaba, curimatã, lá em Minas Gerais, não é? Pegava esses peixinhos pequenos, não é? Não, era só o piau e a curimba, não é? Que eu pegava lá. Depois eu fui lá para o Pantanal e lá foi tudo diferente. E eu andei de barco. Era uma canoa, só que eu achava tão fantástica aquela canoa com aquele motor, e eu achava interessante. Eu ficava lá atrás olhando o piloteiro do barco. Sabe como ele pilotava? Aquele motor de popa tinha uma parte para frente, e ele quem controlava para onde ia o barco. Puxava para cá e o barco fazia uma curva. Puxava para lá e aquele barco fazia outra curva. Aumentava a velocidade, e a gente ia bem rápido. Depois ele diminuía a velocidade, o barco ia mais devagar. Quando a gente chegava no pesqueiro,
pegava o remo para chegar na posição exata e soltava a poita. Eu não sabia o que era poita, era um peso de ferro que fazia o barco ficar preso e não ir embora pela correnteza, e a gente começava a pescar. Esse piloteiro tinha um controle total daquele barco na mão. E a gente também tem que ter o controle da nossa vida. Eu quero ir para cá. E aí eu vou, e não é outra pessoa que vai controlar a mim, sou eu quem vou controlar. Sou eu quem pego o controle da minha vida e eu controlo. Olha a frase de Santo Inácio de Loyola que o nosso padre Marlon Múcio pegou, frase especial. A vitória mais bela que se pode alcançar é contra si mesmo. E às vezes, como é difícil, não é? A gente quer controlar às vezes os outros, mas a gente não se controla. Mas a vitória mais bela que se pode alcançar é contra si mesmo. Eu vou me controlar. E eu tenho autodomínio. Olha que interessante, pode parecer uma contradição, mas olha o salto agora que a gente vai dar. Mas eu me controlar, eu só tenho autodomínio quando eu não tenho domínio nenhum. Não entendi, irmão, explica aí. Eu só tenho autodomínio quando eu entrego o meu domínio a alguém acima de mim que tem o poder de escolher o que é melhor para mim. Está entendendo? A gente vai ter um autocontrole completo para poder escolher as coisas certas de acordo com a vontade de Deus quando a gente entrega o nosso coração e a nossa vontade ao Senhor. Tem uma passagem que é muito especial da carta aos Gálatas, de São Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que ele fala aos Gálatas sobre o que é o Espírito Santo e como nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Está aqui. Está lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Às vezes eles traduzem como outra palavra, mas aqui na Bíblia de Jerusalém está escrito, olha, igual o Cebolinha, né? Está escrito autodomínio. Está escrito autodomínio. Então, quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, nós temos autodomínio, porque Ele nos dá essa graça. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Eu, se pegasse aquele motor de popa lá no Pantanal, talvez eu não chegasse muito longe. Eu não sabia ligar puxando a corda, eu não sabia acelerar e frear, não sabia virar, mas o piloteiro sabia tudo, sabia onde tinha toco, sabia onde tinha galhos lá no fundo, sabia onde tinha jacaré, para desviar de tudo e chegar até o local onde a gente podia pescar. Da mesma forma, eu devo entregar o guia da minha vida nas mãos do Espírito Santo. Nós devemos clamar este Espírito Santo. E clamar mesmo, quem reina no seu coração? Sou eu? É você? Ou é o Espírito Santo? É o Espírito Santo quem está reinando? Se ainda não está, é hora da gente invocar o Espírito Santo. Se o Espírito Santo ainda não tomou esse controle da situação, se o Espírito Santo ainda não pegou o controle das coisas e caminhou lá adiante, é hora de dar o controle ao Espírito Santo. É hora de entregar a Ele. Você vai rezar junto com as nossas irmãs, nós vamos rezar pedindo e declarando: eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque eu sei que às vezes quando eu conduzo eu escolho coisas erradas, diz aí se não é mesmo. Às vezes a gente faz o propósito quaresmal e tem uma queda e acaba comendo aquilo que não queria. A gente faz o propósito do silêncio, eu não vou falar, eu não vou incomodar essa pessoa e tá lá nós de novo incomodando e falando com ela, ei, mas eu não fiz o propósito de ficar em silêncio, eu não fiz o propósito de não brigar, e já estou eu brigando, então a gente precisa ser conduzido pelo Espírito Santo.